Vamos, Burger, disse Kennedy. Quero crer que você confia plenamente em mim. Os dois famosos estudiosos de antiguidades romanas estavam sentados no confortável aposento de Kennedy, que dava para o corso. A noite estava fria, e ambos tinham puxado as cadeiras para junto de um desses incômodos aquecedores italianos, cujas irradiações abafam em vez de aquecer. Lá fora, sob as cintilantes estrelas do inverno, estendia-se a Roma moderna. A longa fila dupla das lâmpadas elétricas, os cafés brilhantemente iluminados, o desfile dos carros e a densa multidão nos passeios. Mas dentro do suntuoso aposento do jovem arqueólogo inglês só se encontravam objetos e recordações da antiga Roma. Velhos frisos rachados e gastos pelo tempo estavam pendurados nas paredes, e antigos bustos pardos de senadores e soldados, de figura áspera e cruel, achavam-se dispostos nos cantos. Na mesa do centro, entre um sem número de inscrições, fragmentos e ornamentos, estava a famosa reconstituição feita por Kennedy das termas de Caracalla, que excitou tanto interesse e admiração quando exibida em Berlim. Ânforas pendiam do teto, e sobre um rico tapete vermelho da Turquia espalhavam-se uma porção de curiosidades diversas. Não havia, entre elas, nenhuma que não fosse da mais inatacável autenticidade e da mais preciosa raridade, pois Kennedy, apesar de mal ter passado os 30 anos de idade, já tinha uma reputação europeia em matéria arqueológica e possuía, além disso, uma grande fortuna. Algo que se torna uma fatal destruidora das energias de um estudioso, ou, ao contrário, se a vocação é decidida, lhe oferece uma vantagem enorme em sua carreira para a glória. O capricho e o prazer haviam afastado frequentemente Kennedy de seus estudos, mas o seu espírito lúcido era capaz de longos e concentrados esforços, que acabavam com agudas reações ao langor sensual. Seu rosto, de fronte ampla e clara, de nariz agressivo e de boca um tanto larga e sensual, era uma indicação da mistura da força e da fraqueza de seu temperamento. O seu companheiro, Julius Burger, era um tipo muito diferente. Nascido de uma curiosa mestiçagem, pai alemão e mãe italiana, tinha as robustas qualidades do norte combinadas de um modo bizarro com a sutil graciosidade do sul. Olhos de azul teutônico iluminavam-lhe o rosto curtido de sol, e acima deles abria-se uma fronte quadrada, orlada por uma maciça franja de cabelos de um louro pálido. O queixo escanhado era forte e proeminente. O seu camarada tinha notado muitas vezes o quanto ele lembrava aqueles velhos bustos romanos que emergiam da sombra dos cantos do quarto. Pressentia-se a sutileza do italiano sob sua constituição forte de germano, mas o seu sorriso era tão leal e os seus olhos tão francos que a gente era levada a considerar isso apenas como um traço atavista sem projeção real sobre seu caráter. Era da mesma idade de Kennedy e tinha igual reputação, mas a sua vida e os seus estudos haviam sido muito mais árduos. Chegara a Roma havia 12 anos como um pobre estudante e tinha vivido sempre, desde então, de uma pequena bolsa para pesquisas que a Universidade de Bonn lhe havia concedido. Penosamente, lentamente, com extraordinária tenacidade e singular disposição de espírito, subira um a um os degraus da fama até se tornar membro da Academia de Berlim, e havia toda a razão de crer que seria, dentro em pouco, elevado a catedrático da maior das universidades alemãs. Mas, se na ciência comum se tinha elevado ao mesmo nível que o rico e brilhante inglês, em tudo mais que não fosse da natureza do seu trabalho, ele ficava muito abaixo deste. Nunca encontrara em seus estudos uma folga para cultivar a vida social, e se alguma vez a sua face se iluminava com vida e alma, era justamente quando falava de assuntos relacionados a seus estudos.
Fora disso, era silencioso e embaraçado, convencido de que eram muito limitados os seus conhecimentos em outros assuntos e inapto para essas banalidades que constituem um refúgio convencional daqueles que não têm pensamentos a exprimir. No entanto, há alguns anos, uma camaradagem que parecia pouco a pouco mudar-se em amizade sólida existia entre estes dois tão diversos êmulos. O fundamento e a origem disso estavam em que, em seus estudos respectivos, cada um era o único dos moços de então que tinha bastante erudição e bastante entusiasmo para apreciar com justiça o outro. Os seus interesses comuns e as suas pesquisas os haviam aproximado, e ambos se sentiam atraídos pelos seus conhecimentos recíprocos. Uma outra razão juntou-se, pouco a pouco, a estas. Kennedy tinha se interessado pela franqueza e pela simplicidade de Burger, enquanto este se sentia fascinado pelo brilho e pela vivacidade que tinham feito de Kennedy um favorito da sociedade romana. E digo tinham, porque nesse momento o jovem inglês estava um pouco comprometido. Um caso de amor, cujos detalhes nunca se conheceram inteiramente, havia indicado de sua parte dureza de coração e insensibilidade que chocaram muitos dos seus amigos. Mas nas rodas de artistas e de estudantes que ele de preferência frequentava, o código de honra não era muito rígido nesses assuntos de amor. E, se bem que algumas cabeças se tivessem voltado e alguns ombros se tivessem levantado ao ser contada a fuga de dois amantes e a volta de um só, o sentimento geral era provavelmente apenas de curiosidade e talvez mais de inveja do que de reprovação. "Olhe, Burger", disse Kennedy, cravando o olhar na fisionomia plácida do companheiro. "Eu desejaria que você depositasse toda a confiança em mim." E, enquanto falava, apontava com a mão um tapete estendido sobre o assoalho. Sobre o tapete estava um desses compridos e baixos cestos de frutas feitos de vime e usados na campanha, cheio de objetos diferentes. Telas com inscrições meio apagadas, mosaicos quebrados, papiros rasgados, ornamentos de metal oxidado, que aos leigos pareceriam ter vindo em linha reta da lata de um varredor de rua, mas que um especialista reconheceria imediatamente como únicos em seu gênero. A pilha dessas velharias e trapos encerrados no cesto de vime constituía exatamente um desses anéis que faltam à cadeia do desenvolvimento social e que são de tanto interesse para os eruditos. Fora o alemão que os trouxera, e os olhos do inglês, ao contemplá-los, faiscavam de cobiça. "Eu não quero me aproveitar do seu achado precioso, mas gostaria imensamente de ouvi-lo a respeito", continuou ele, enquanto Burger, muito deliberadamente, acendia um charuto. "É evidentemente uma descoberta da máxima importância. Essas inscrições vão causar sensação em toda a Europa. De cada uma dessas que eu trouxe, existem milhões lá de onde as tirei", disse o alemão. "Há tanto que uma dúzia de sábios poderia gastar no estudo delas uma existência inteira e adquirir com isso uma reputação tão sólida quanto o castelo de Santo Ângelo." Kennedy ficou pensativo, com a fronte enrugada, cofiando distraidamente o seu longo bigode louro. "Você se traiu, Burger", disse por fim. "As suas palavras só podem indicar uma coisa. Você descobriu uma nova catacumba." "Eu não tinha dúvida que você, examinando esses objetos, chegaria a essa conclusão." "De fato, eles levavam a essa opinião e as suas últimas palavras dão-me a certeza disso. Não há, exceto uma catacumba, lugar que possa encerrar uma coleção tão vasta de relíquias como esta a que você acaba de se referir." "Com efeito, quanto a isso, não há dúvida. Sim, acabei de descobrir uma catacumba." "Onde?" "Nisto está o meu segredo, meu caro Kennedy. Basta-lhe saber que está de tal modo situada que não há uma probabilidade sobre 1000 de que alguém mais possa dar com ela. A sua data é diversa daquelas de todas as outras conhecidas, e ela foi consagrada a ser a sepultura dos cristãos de alta hierarquia,
de modo que seus destroços e suas relíquias são inteiramente diferentes das que anteriormente se tem visto. Se eu não conhecesse a sua erudição e a sua energia, meu amigo, não hesitaria em confiar-lhe sob a condição de absoluto segredo mais alguma coisa a respeito dela. Mas acho preferível fazer o meu relatório sobre o caso antes de me expor a um tão formidável concorrente. Kennedy amava os seus estudos arqueológicos com um amor que era antes uma loucura, um amor que o absorvia inteiramente no meio de todas as distrações que assaltam um homem novo, sadio e rico. Ele tinha ambição, é certo, mas essa mesma ambição era secundária diante do simples prazer abstrato e do interesse por tudo que concernia à vida antiga e à história da cidade eterna. Ardia já por poder ver este novo mundo subterrâneo descoberto pelo seu companheiro. Olhe, Burger, disse ele gravemente, asseguro que você pode ter absoluta confiança em mim neste assunto. Nada me levaria a escrever uma linha sequer sobre qualquer coisa que ouvisse sem ter antes permissão sua. Compreendo muito bem os seus sentimentos, que julgo muito naturais. Mas você, na verdade, nada tem que recear de minha parte. Por outro lado, se você não me disser nada, eu poderei fazer uma pesquisa sistemática e, com certeza, acabarei por descobrir a catacomba. Neste caso, poderia, está bem visto, fazer dela o uso que me aprouvesse, uma vez que eu não teria nenhuma obrigação para com você. Burger sorriu, acompanhando as espirais de fumaça do seu charuto. Tenho notado, amigo Kennedy, que, quando preciso de informações sobre um caso qualquer, você nem sempre está pronto a me fornecer. Quando foi que você me perguntou alguma coisa que eu não lhe tivesse dito? Lembre-se, por exemplo, que lhe dei o material para o seu relatório sobre o Templo das Vestais. Ah, sim, mas isto não era coisa de muita importância. Se porventura eu lhe interrogasse sobre algumas coisas íntimas, você seria capaz de me responder? Faço ideia. Esta nova catacumba é para mim uma coisa muito íntima, e eu desejaria, em troca, alguma prova da mesma confiança. Não posso saber a que ponto você chegará, disse o inglês, mas se você se propõe a responder às minhas perguntas sobre a catacumba, desde que eu responda a quaisquer perguntas que você me faça, asseguro-lhe que assim farei. Bem, disse Burger, estendendo-se voluptuosamente na cadeira e soltando uma baforada azul do seu charuto. Conte-me as suas relações com Miss Mary Sanderson. Kennedy saltou da cadeira e cravou sobre o impassível companheiro um olhar colérico. Que diabo quer você? Gritou. Que espécie de pergunta é essa? Pode ser que você a faça por brincadeira, mas olhe que é de muito mau gosto. Não é por brincadeira, disse Burger, com simplicidade. Estou de fato muito interessado pelas minúcias do seu caso de amor. Eu pouco sei acerca do mundo, das mulheres, da vida social e desse gênero de coisas, e um tal incidente exerce sobre mim a fascinação do desconhecido. Eu o conheço e a conhecia de vista, e tinha mesmo chegado a falar com ela uma ou duas vezes, portanto estimaria muito ouvir dos seus próprios lábios o que foi que aconteceu entre vocês dois. Não lhe direi nenhuma só palavra. Perfeitamente. Isto foi apenas uma fantasia da minha parte para ver se você confiaria um segredo com a mesma facilidade com que esperava que eu lhe contasse o segredo da nova catacumba. Você não quis e eu não esperava outra coisa de sua parte. Mas por que haveria de esperar outra atitude de minha parte em relação a você? Na Torre de São João batem 10 horas. É tempo de voltar para casa. Ainda não. E espere um instante, disse Kennedy. É realmente um capricho ridículo seu o de querer conhecer uma velha intriga de amor extinta há vários meses. Você sabe perfeitamente que é comum considerar como o maior covarde e vilão todo homem que, depois de beijar uma mulher, vai em seguida contar o que fez. Certamente, disse o alemão, retomando seu cesto de curiosidades. Quando ele conta alguma coisa que diz respeito a uma jovem anteriormente desconhecida, deve ser assim. Mas no caso, como você deve saber, a aventura foi pública e tornou-se o assunto de conversas em Roma. De modo que você não causará nenhum mal a Miss Mary Sanderson conversando comigo sobre esse caso. Mas, enfim, respeito os seus escrúpulos. Boa noite, Kennedy. Espere um instante, Burger, disse Kennedy, tomando-o pelo braço. Estou fascinado por esses objetos da catacumba e não posso renunciar tão facilmente. Pergunte-me alguma coisa a mais em troca da sua confidência.
Alguma coisa de menos excêntrico desta vez? Não, não, você recusou e está acabado, respondeu Burger, com o cesto no braço. Não há dúvida que você está no seu direito não respondendo, e não há dúvida que eu também estou no meu. E assim sendo, meu caro Kennedy, boa noite. O inglês olhou Burger atravessar o aposento, mas quando o viu colocar a mão na maçaneta da porta, saltou para ele com o ar de um homem que não tem remédio se não se mostrar condescendente. Espere, meu amigo, disse. Você me parece muito ridículo, mas afinal, se esta é a sua condição, suponho que a ela me devo submeter. Aborreço-me falar dessa moça, mas uma vez que todos em Roma conhecem o caso, não creio que lhe possa dizer alguma coisa que você já não saiba. Que é que você quer saber? O alemão aproximou-se do aquecedor e, pousando no chão o seu cesto, sentou-se de novo. Pode me dar um outro charuto? Disse. Muito obrigado. Nunca fumo quando trabalho, mas aprecio mais uma conversa quando estou sob a influência do fumo. Agora, em relação àquela moça com quem você teve essa pequena aventura, o que é feito dela? Está na casa da família. Sim, de fato. Em Inglaterra. Sim. Em que lugar da Inglaterra? Em Londres? Não, em Twickenham. Desculpe minha curiosidade, meu caro Kennedy, mas pode atribuí-la à minha ignorância do mundo. Sem dúvida, é uma coisa comum persuadir uma jovem a andar com uma pessoa 3 ou mais semanas e em seguida entregá-la à sua família em... Como é que se chama o lugar? Twickenham. Perfeitamente. Em Twickenham. Mas há alguma coisa tão fora da minha própria experiência que não posso imaginar como você se ouve em relação a isso. Por exemplo, se você tivesse amado essa moça, o seu amor dificilmente poderia desaparecer em 3 semanas, e assim, presumo que você jamais poderia tê-la amado. Mas, se você não a amou, por que fez esse grande escândalo que a você mesmo prejudicou e a ela arruinou a reputação? Kennedy olhou tristemente para os olhos de fogo do aquecedor. Este é, não há dúvida, um modo lógico de considerar o caso, disse ele. Amor é uma grande palavra e representa uma série de tonalidades diferentes do sentimento. Ela me agradava, e você, que diz que a viu, deve saber o quanto era encantadora às vezes. Mas, enfim, examinando bem o caso, sou levado a admitir que nunca lhe tive verdadeiro amor. Então, para que fazer o que você fez? A natureza da aventura me atraía extraordinariamente. Quê? Você é assim tão ávido de aventuras? Onde estaria sem elas a variedade da vida? Foi por um acaso que comecei a prestar atenção à pessoa dela. Tenho caçado muita caça boa em minha vida, mas não há caçada que mais me tente que a de uma mulher bonita. Atraía-me também o fato de que, sendo ela dama de companhia de Lady Emily Rood, era quase impossível abordá-la. Mas, mais que todos esses obstáculos, fascinava-me um outro, que soube dos seus próprios lábios desde que nos conhecemos. Ela era noiva. Mein Gott! De quem? Nunca me disse o nome. Creio que ninguém conhece este pormenor. Então, segundo você, isso tornava mais tentadora a aventura. De certo, era um estimulante a mais, não acha? Eu entendo tão pouco dessas coisas. Meu caro, lembre-se de que a maçã roubada da árvore do vizinho é sempre mais saborosa que a colhida no próprio pomar. Demais, eu percebi que ela só inclinava para mim. Como? Desde o começo? Ah, não, foram precisos 3 meses de pertinaz investida. Mas, por fim, consegui. Ela compreendeu que a minha separação judicial de minha mulher impedia-me de casar, mas entregou-se a mim do mesmo modo e passamos ambos uma temporada deliciosa enquanto as coisas duraram. E o outro, o noivo? Kennedy levantou os ombros. Neste mundo, a vitória é dos mais capazes. Se ele fosse mais agradável, ela não o teria abandonado. Mas mudemos de assunto, meu caro, pois já estou farto deste. Então, uma coisa apenas. Como é que em 3 semanas você se aborreceu dela? De um lado e de outro, o ardor foi diminuindo, sabe?
Ela não queria por nada deste mundo voltar a viver em Roma, onde era conhecida. Ora, Roma me é necessária e eu já estava aborrecido de me achar fora de meus estudos. Já aí estava uma causa evidente de separação. Além disso, o pai dela foi ao nosso encalço em um hotel de Londres. Houve aí uma cena terrível, e a nossa situação tornou-se tão desagradável que, embora a princípio me tenha custado, deu graças a Deus mais tarde de me ver livre. Conto que você não repita a ninguém o que lhe disse. Meu caro Kennedy, não poderia passar pela minha cabeça o desejo de repeti-lo. Tudo o que você me contou interessa-me muito, porque serviu para mostrar o seu modo de encarar as coisas, inteiramente diferente do meu. Conheço tão pouco da vida. Agora você precisa saber alguma coisa da minha nova catacumba. Não vale a pena dizer-lhe onde fica porque nunca a encontraria. O melhor é eu conduzi-lo até lá. Será magnífico. Quando quer ir? Quanto antes, melhor. Estou impaciente por vê-la. Bem, a noite está esplêndida, embora um pouco fria. Podemos partir daqui a 1 hora. Precisamos ter todo o cuidado para que não nos percebam. Se alguém nos visse caminhando juntos, suspeitaria logo de alguma coisa. Quanto mais cautela, melhor, disse Kennedy. É longe? Algumas milhas. Pode-se ir a pé? Muito facilmente. É melhor assim, de certo. As suspeitas de um cocheiro podiam ser levantadas se ele nos deixasse em algum lugar solitário a altas horas da noite. Exatamente. Acho melhor encontrarmos-nos à meia-noite em ponto na porta da Via Ápia. Vou à minha casa buscar fósforos, lanternas e outros objetos necessários. Muito bem, Burger. É muita bondade sua fazer-me participar desse segredo, e eu prometo que nada revelarei sobre ele antes de você publicar o seu relatório. Até logo. À meia-noite estarei na porta. O ar frio e leve enchia-se do repique musical dos sinos daquela cidade de campanários, quando Burger, embrulhado em um sobretudo italiano e com uma lanterna na mão, dirigiu-se para o lugar combinado. Kennedy saiu da escuridão ao seu encontro. Você é tão ardoroso no trabalho quanto no amor, disse-lhe o alemão rindo. É verdade, estou à sua espera há cerca de meia hora. Creio que você não disse a ninguém para onde vamos. Eu não sou tão insensato. Por Deus, estou gelado até os ossos. Vamos depressa, Burger, para nos aquecermos com a marcha. As suas passadas ressoavam pesadas e rápidas sobre a pedra desigual do passeio da velha estrada que fora, outrora, a mais famosa do mundo. 1 ou 2 camponeses regressando da taverna e algumas carroças de legumes e cereais em caminho para Roma foi tudo quanto encontraram. Voltearam adiante os túmulos enormes avultando na treva de um lado e de outro, até chegarem à altura das catacumbas de São Calixto e aparecer-lhes em frente, batido da lua, o grande monumento circular de Cecília Metella. Então, Burger parou com a mão na cintura. As suas pernas são mais longas que as minhas e você está mais acostumado do que eu a caminhar, disse ele rindo. Penso que é por aqui o lugar em que temos de virar. Sim, é aqui mesmo, no canto da calçada. Agora o caminho é muito estreito, e é melhor que eu vá adiante e que você me acompanhe. Ele havia acendido a lanterna. Guiados pela luz, podiam seguir uma trilha estreita e sinuosa, que serpeava pelos pântanos da campanha. O grande aqueduto da velha Roma jazia como uma monstruosa lagarta estendida sobre a planície enluarada. O caminho levava-os para baixo de um dos grandes arcos do aqueduto e eles passaram um montão de destroços que assinalam a antiga arena. Por fim, Burger parou diante de um estábulo abandonado e tirou do bolso uma chave. Quero crer, disse Kennedy, que a sua catacumba não é dentro de uma casa. Mas a entrada dela é, e é isto justamente que nos preserva de que alguém mais possa descobri-la. O dono do estábulo sabe de alguma coisa? Ele? Não. Ele achou 1 ou 2 objetos e eu, vendo-os, tive desde logo a convicção de que a sua casa devia ter sido construída à entrada de uma catacumba. Aluguei, pois, o estábulo e procedi eu mesmo às escavações. Entre e feche a porta. Era uma construção comprida e vazia.
tendo apenas ao longo de uma das paredes as manjedouras dos animais. Burger pousou no chão a lanterna e colocou em volta o seu sobretudo, de modo a vedar a luz para todos os lados, exceto um. Podia, disse Kennedy, dar na vista se alguém notasse luz neste lugar solitário. Agora, ajude-me a levantar essas tábuas. O assoalho estava despregado nos cantos e os dois arqueólogos levantaram-no, tábua a tábua, encostando-as à parede. Por baixo dele havia uma abertura quadrada e uma escada de degraus de pedra denegrida, que se prolongava para as entranhas da terra. Tome cuidado, gritou Burger, ao ver Kennedy que, impaciente, se apressava em descer. É uma verdadeira toca de coelho isto aí embaixo. Se você perdesse o caminho, haveria 100 probabilidades contra uma de torná-lo a encontrar. Espere que eu leve a luz. Como é que você encontra o caminho se é tão complicado assim? A princípio, perdi-me mais de uma vez, mas pouco a pouco aprendi a andar por aí. Há um certo sistema para isso. Mas se um homem se perder nesta escuridão, é impossível achar saída. Quando quero avançar muito para o interior da catacumba, vou desenrolando por trás um novelo de barbante. Para se certificar de quanto é difícil andar aqui, basta ver que antes de você andar 100 jardas, cada uma destas passagens se divide e subdivide uma duzena de vezes pelo menos. Já haviam descido uns 20 pés abaixo do nível do solo e achavam-se em uma sala quadrada talhada à pedra. A lanterna iluminava vivamente o chão e frouxamente para cima as paredes fendidas e escuras. Viam-se em todas as direções os buracos negros das passagens que irradiavam deste centro comum. Siga-me bem depressa, meu amigo. Não perca tempo com essas coisas do caminho, pois o lugar para onde vamos tem tudo isso e até mais. Ele desceu por um dos corredores e o inglês seguiu rente aos seus calcanhares. De instante em instante o caminho se bifurcava, mas Burger, evidentemente, estava acompanhando sinais só dele conhecidos, pois nenhuma vez sequer parou ou hesitou. Ao longo das paredes, embrulhados e lirtos, jaziam os cristãos da antiga Roma. A luz amarela dançava macabramente sobre a figura engelhada das múmias e resplandecia sobre as caveiras arredondadas e nos ossos dos braços compridos e brancos cruzados sobre os peitos descarnados. À medida que passava, Kennedy olhava atentamente para as inscrições, os vasos funerários, os retratos, as roupas, os utensílios, que permaneciam ainda tais como as mãos piedosas os haviam deixado tantos séculos antes. Nesse rápido relancear de olhos de passagem, Kennedy persuadia de que aquela era a mais antiga e a mais rica das catacumbas, e que continha uma quantidade de relíquias romanas como nunca havia antes caído sob a vista de algum arqueólogo. Que seria se a luz acabasse? Perguntou enquanto avançavam. Eu trouxe uma vela a mais e uma caixa de fósforos no bolso. E você, Kennedy, tem fósforos? Não, e não seria nada mal que me desse alguns. Ora, não é preciso. Basta que não nos separemos. Ainda falta muito? Creio que já andamos talvez bem um quarto de milha. Mais que isso, esta catacumba parece não ter limites. Pelo menos eu ainda não encontrei o fim. É um lugar perigoso, e acho melhor que eu empregue o rolo de barbante. Dizendo isto, amarrou uma extremidade do cordel a uma ponta ressaltante de rocha e, segurando o novelo, desenrolava-o à proporção que avançava. Kennedy notou quanto era necessária esta precaução, porque as passagens se tornavam cada vez mais emaranhadas e tortuosas, como uma perfeita rede de corredores entrecortados. Mas todos eles desembocavam em uma ampla sala circular, tendo a um lado um pedestal quadrado de tufo encimado por uma pedra de mármore. Por Deus! Gritou Kennedy, em êxtase, quando Burger balançou a lanterna à altura do mármore. É um altar cristão, provavelmente o primeiro que existiu. Aqui está, neste canto, entalhada na pedra, a pequena cruz de consagração. Não há dúvidas que esta galeria circular servia de capela. Precisamente, disse Burger. Se eu tivesse mais tempo, mostraria todos os corpos que estão sepultados nesses nichos das paredes e que são dos primeiros papas e bispos da igreja com suas mitras, báculos e paramentos pontifícios. Vá ver o que ali está e examine-o bem. Kennedy cruzou a sala e parou junto a uma cabeça medonha enterrada frouxamente em uma mitra mofada.
É extremamente interessante, disse ele, e a sua voz rolou pela abóbada da sala. No meu conceito, esta catacumba é única. Traga a lanterna, Burger. Quero vê-los todos. Mas o alemão havia se afastado e conservava-se no meio do círculo amarelo de luz projetado pela lanterna do outro lado da sala. Sabe você quantos desvios tortuosos há entre esta sala e as escadas de saída? Cerca de 2.000. Era um dos meios de proteção adotados pelos cristãos. Há 2.000 probabilidades contra uma para um homem sair daqui, mesmo que tenha uma luz. Mas se estiver no escuro, torna-se evidentemente muito mais difícil. Com certeza. E a escuridão aqui tem algo de apavorante. Já fiz a experiência uma vez. Vamos experimentar de novo. Soprou a lanterna e, de repente, foi como se mãos invisíveis apertassem fortemente os olhos de Kennedy. Nunca imaginou que pudesse haver uma escuridão tão completa. Parecia oprimi-lo e sufocá-lo. Ao andar, encontrou um sólido obstáculo contra o qual seu corpo se encolheu completamente. Estendeu as mãos para empurrá-lo. Chega, Burger, disse ele. Acenda outra vez a luz. Mas o companheiro começou a rir. E na galeria circular, a sua gargalhada parecia vir de toda a parte ao mesmo tempo. Parece que você está incomodado, amigo Kennedy. Vamos, homem, acenda a lanterna, respondeu Kennedy impacientemente. É curioso, Kennedy, mas não posso saber pelo som a direção em que você está. E você distingue onde eu estou? Não. Parece estar de todos os lados. Se não fosse esse barbante que tenho na mão, eu não teria a mínima noção do caminho a tomar. Dê certo. Mas ande com isso, homem. Acenda a luz e acabe com essa brincadeira. Olhe, Kennedy, há 2 coisas que eu sei que você é louco por elas. Uma é uma aventura. A outra é um obstáculo a vencer. A aventura será você encontrar a saída destas catacumbas. O obstáculo será, de um lado, a escuridão e, do outro, as 2.000 trilhas tortuosas que tornam um pouco difícil achar o caminho. Mas não seja precipitado, porque há tempo de sobra. E quando você descansar um pouco aqui ou ali, apraz-me acreditar que você estará pensando em Miss Mary Saunderson e examinando se procedeu bem com ela. Homem do inferno, que quer você dizer? Uivou Kennedy e começou a rodar as apalpadelas em pequenos círculos, espancando com as mãos a escuridão compacta. Adeus, disse uma voz de mofa já a alguma distância. Não sou de opinião, Kennedy, apesar da sua explicação, que você tenha andado direito com ela. Só uma coisa você mostrou ignorar, e esta eu vou lhe dizer. Miss Mary Saunderson era noiva de um pobre e deselegante estudioso chamado Julius Burger. Ouviu-se um rugido em alguma parte, o som vago de um pé batendo sobre pedra, e o silêncio caiu logo sobre essa velha capela cristã. Um silêncio estagnante e pesado que se fechou em torno de Kennedy e que o envolveu como a água a um homem que se afoga. Uns 2 meses depois, apareceu nos principais órgãos da imprensa europeia a seguinte notícia. Uma das mais interessantes descobertas dos últimos tempos é a da nova catacumba em Roma, situada a alguma distância dos bem conhecidos subterrâneos de São Calixto. A descoberta dessa importante catacumba, que é excessivamente rica das mais curiosas preciosidades da vida cristã primitiva, é devida à energia e sagacidade do Dr. Julius Burger, o jovem especialista alemão que está rapidamente conquistando o primeiro lugar entre as autoridades da arqueologia de Roma. Apesar de ser ele o primeiro a dar a conhecer a sua descoberta, parece que um menos afortunado explorador precedeu o Dr. Burger. Alguns meses antes, o Dr. Kennedy, o conhecido arqueólogo inglês, desapareceu inopinadamente da sua residência no Corso, tendo-se conjecturado que isso se prendia a um recente escândalo de amor que o levara a abandonar Roma. Parece agora, no entanto, que ele foi vítima do seu ardoroso amor pela arqueologia, ciência em que ocupava um posto distinto entre os seus colegas.
Seu corpo foi encontrado no centro da catacumba e ficou provado pelo estado dos seus pés e dos seus sapatos que ele andou dias e dias pelos sinuosos corredores que tornam esses subterrâneos tão perigosos para os exploradores. O infortunado moço tinha se internado pela catacumba com inexplicável imprudência, tão longe quanto possível, sem levar consigo fósforos e velas, de modo que o seu triste destino foi o resultado da sua própria temeridade. O que torna o caso ainda mais doloroso é que o Dr. Julius Berger era íntimo amigo do falecido. A sua alegria pela extraordinária descoberta que teve a felicidade de fazer foi em grande parte desfeita pela sorte terrível do seu camarada e colega de estudos.